O tema da nossa ministração nessa noite, sem mais delongas, é temer versus ter medo. Diga comigo, temer versus ter medo. Parece que olhando rápido para essas duas palavras, parece ser a mesma coisa, sim ou não? Mas eu não sei se você já teve curiosidade de buscar nos pormenores e perceber que não são, apesar de parecer. E abro mais um parênteses, esse é um dos problemas que nós temos hoje. Nós olhamos para coisas que parecem, porque têm nomes semelhantes, e julgamos que o resultado é igual àquilo que você acha. Falando para ficar mais claro e não em parábolas. Igreja. Quando você escuta o nome igreja, e você teve uma convivência e viveu em meio a uma igreja, quando você vê uma placa de igreja, não tem como você não entrar naquele local com as informações que você tem do que é a igreja. E quando você chega lá, às vezes você pode ser surpreendido positivamente ou negativamente, sim ou não? Quantas vezes você já chegou em um lugar porque você conhecia, ou você pediu algo porque você conhecia o nome daquilo? Comida é a mesma coisa. Você tem uma experiência e você pede algo porque você conhece aquilo, mas quando você vai comer, nossa, não tem nada a ver com o que eu tinha comido, não é o mesmo gosto. E isso é muito preocupante nesses últimos dias, irmãos, porque tem muita coisa com o nome parecido, mas que não é aquilo que você espera, ou melhor, o que Deus projetou e espera que seja. Logo, essas duas palavras, temer e ter medo, segundo a Bíblia, nós vamos ver que tem algumas coisas bem interessantes sobre isso, e nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós falamos. Às vezes, nós dizemos que estamos cansados, quando nós não estamos cansados. Nós não estamos com muita vontade de fazer algo, mas toda vez que você se sente desencorajado para fazer algo, você vai ser tentado a dizer, estou cansado. Não quero ir porque eu estou cansado. E você vai sendo roubado, sem perceber, porque foi pela palavra que Deus construiu tudo. E Jesus nos ensinou a usar a palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo de Deus. Você concorda comigo que palavra tem poder e precisa ser muito bem administrada? Sim ou não? A Bíblia fala que quem quiser viver dias bons, refreie a sua língua de falar dolosamente. Irmãos, para viver dias bons aqui na terra, é necessário você equalizar a sua língua, a sua palavra, a sua comunicação. E isso está diretamente ligado não ao que você vai falar apenas para os outros, mas o que você fala a respeito de si. Como você se enxerga em meio às circunstâncias e você dá o nome daquilo. Eu tinha uma experiência no início da minha conversão, que até Susan brincava e dizia que ia orar pela minha cabeça. Mas eu não sabia me expressar quando eu queria dizer que não queria ir para um local, ou que eu estava cansado. Eu dizia, não, estou com dor de cabeça, não estou afim de ir, estou com dor de cabeça. E é muito impressionante, porque eu não estava. Mas logo em sequência, parece que começava a acontecer. Você sentia a cabeça doer. Você sentia aquele sintoma. E como é isso? São outras coisas. Se você não for sincero com aquilo que você está sentindo, se você não encarar o preço do seu não querer ir e falar a verdade, você vai criando circunstâncias que vão lhe enredando sem perceber. Uma delas é o medo. Às vezes, para nós não falarmos sobre isso, nós dizemos outras coisas. Eu não sei se você já percebeu e lembra quando você era criança, e você era desafiado para fazer algumas coisas, aí dizia, você não vai não porque está com medo, você é mole, você é isso, você é aquilo. E ficava nessa esfera do desafiar para que você dissesse que estava com medo, ou que você desse outro motivo. Mas a esfera do você não ir é porque você está com medo. Você está com medo, você não quer ir ali porque você está com medo, você não quer ir porque seu pai ou sua mãe se pegar vai te dar uma surra e você está com medo. Eu criei essa palavra medo muito real dentro da minha esfera de crescimento como adolescente. Então, para me rebelar contra isso, eu fui para o outro extremo. Eu comecei a me tornar, quem é que lembra quando eu brinco falando isso? Eu era kamikaze, eu era autodestrutivo, irmão. Eu só não fazia mal às pessoas, mas a minha era algo terrível. Porque eu comecei a não ter receio das coisas. Então, quando diziam que era medo, eu ia e passava por cima daquilo.
Eu comecei a tomar uma posição contrária, que causa um dano da mesma forma. Um, pela passividade de você ficar e não encarar. E o outro, por você quebrar um limite que você precisa, às vezes, observar em nome de uma coragem excessiva, que não precisa também, porque Deus não exige isso de mim nem de você. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Mas a coragem, ela tem um nível de equilíbrio, que é dentro daquilo que Deus determina que a gente faça. Entenda que coragem, ainda que você tenha, ela não vai ser desafiadora. Você vai ter desafios, mesmo que você tenha coragem. E aqui é que vai entrando o paralelo das palavras na nossa história. Entre você ter medo, entre você ter coragem, entre você entender que mesmo com tudo isso, você vai ter desafios, você vai ter derrotas. Você já percebeu que tem coisas que, mesmo você sabendo fazer tudo certinho, você teve uma derrota. Mas a gente acha que, como vida cristã, nós passamos a ouvir que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? E por isso nós temos direito a todo tipo de vitória, toda hora. E nós começamos a olhar para a nossa vida de percalços, de dificuldade, de inseguranças, como algo refutável, mas não a ponto de ser corrigido, e sim a ponto de ser desprezado. Entenda, tudo aquilo que você não trabalha para corrigir, você pode apenas deixar para trás, mas isso não significa que foi corrigido. E isso é um detalhe na nossa história, que muito do que nós vivemos e passamos e atravessamos, nós fomos fazendo isso por medo de encarar, nós deixamos para trás, nós criamos uma autoamnésia, nós damos um outro nome para aquela situação, nós fugimos para outro extremo e vamos criando uma vida. E quando nós chegamos no evangelho verdadeiro e a palavra começa a nos confrontar, nós percebemos que juntamos um monte de entulho e que agora vai dar trabalho para fazer. Aí criaram outra palavra, dizendo assim, mas eu acho que Deus não tem isso para mim não. E se for a igreja que estiver apertando, dizer, eu estou sentindo uma direção de ir para outra igreja, o Espírito Santo está me direcionando para isso. E tudo isso são fugas, que são possíveis por meio de palavras, que nós criamos situações, porque nós não temos coragem de olhar para dentro da gente e dizer, por que que eu falo? Por que que eu fujo? Por que que eu faço isso? Por que que toda vez que eu estou diante dessa situação, vem essa palavra, vem esse pensamento? Tem pessoas, irmãos, que diante de situações estão bem, mas quando vem aquele ciclo repetitivo, a pessoa cai de cama. Mas aí quando for parar para perguntar, vai dizer, o que foi? Não, estava gripado, foi uma virose, foi qualquer outra coisa. E nunca consegue se conectar com a raiz do problema. Porque nós estamos criando nomes para situações que precisavam ser corrigidas e não recriadas. Corrigidas. Tomar posse realmente da situação e encarar quantas vezes eu precisei para sair dessa posição de hiper forte que eu fui criando no decorrer da vida e chegar para minha esposa e dizer, na verdade, eu tinha medo disso aqui. Eu tinha receio de que isso aqui acontecesse. E fui colocando as palavras corretas para que eu pudesse receber a chave correta de Deus que se conectasse com aquela situação, senão eu nunca ia sair dali, porque era um cativeiro. E muitos de nós estamos em cativeiros por palavras, como essa, temer e ter medo. São coisas que nós achamos que é a mesma coisa, e achamos que precisamos ter medo de Deus, e essa palavra está associando a eu ter medo de Deus, eu preciso ter esse medo de Deus, e por muitos e muitos tempos, as pessoas achavam que tinha que ter medo de Deus. Você já pensou isso também? Sim ou não? Só quem já pensou, irmão. Por que vocês fazem assim? Amém. Irmão, eu comecei no evangelho tendo um medo de Deus tremendo. Irmão, cuidado, porque Deus isso, Deus. Aí eu associava a minha história de vida. Eu associava a minha mãe dizendo, cuidado se eu te pegar. Eu disse, meu Deus, Deus é 10 vezes pior do que isso. Então, eu comecei a pensar coisas que não era para ser pensado. Vocês estão comigo, irmão? Porque você vai criando uma forma de pensar, uma forma de relacionar com palavras. Palavras são muito importantes. Então, na hora que você pensa naquela palavra, você é engatilhado às vezes sem nem perceber. Teve momentos, irmãos, de que a gente estava em um local, às vezes não estava nem fazendo nada errado naquele momento,
Mas a pessoa, a professora vem aí, todo mundo corria, depois parava, está correndo por quê? Com medo de quê? A gente às vezes estava no intervalo, não tinha nada de errado ali. Mas quando falava, a professora vem, se ela só vem quando está tudo errado, vai dar problema. E se dissesse que era a diretora, a mesma coisa. Está vendo aí? Meu filho já disse, era pior ainda. Se falar, a diretora vem aí, deu errado, irmão. A diretora não sai da sala dela. Agora pense quando se fala, se você não fizer isso, cuidado, porque Deus ele é furioso, ele vai julgar. Irmão, ainda que tudo isso seja realidade, nós precisamos ter cuidado dentro do contexto que estamos aplicando essas coisas. Porque senão nós vamos viver com o coração ansioso, distante do que Deus tem, nunca vamos nos relacionar com Deus, porque inclusive com uma pessoa irada, é difícil até de você pensar em se relacionar com isso, sim ou não? Como você se relaciona? Tire por aqui, se você está na sociedade, você vê uma pessoa com a cara fechada, irmão, ainda que você queira, você já se sente diante de uma barreira de você chegar perto dessa pessoa. Não é nem que é brabo. Tem gente que tem uma cara feia, mas não morde. E às vezes, quando você começa a se relacionar com a pessoa, você vê que, na verdade, tem um coração do tamanho do mundo ali. E mesmo você relacionando com ela, ela não muda a fisionomia às vezes. Mas você passa a relacionar sabendo que você pode chegar com confiança, que ainda que seja feio, mas não morde. Falar nisso, eu vou até brincar com vocês. Eu vi mandaram um vídeo para mim, eu não sei de quem é dos gaiatos que vive me mandando. E mandaram um vídeo dizendo que o apelido do cara, né, perguntando apelidos diferentes para a pessoa, ele perguntou, qual é o seu apelido? Ele disse, roubar. Aí o cara, roubar? Ele disse, o apelido do cara era roubar. Aí o cara disse, mas por que roubar isso? Porque roubar é feio, o cara era feio. Irmão, veja só como é que as coisas são. Até o cara perguntando só sobre apelido e pergunta qual é o apelido do cara, o cara roubar. Ele ficou em curta, disse assim, como assim? Não entendi, porque roubar é feio. Então colocaram o nome do cara de roubar porque o cara era feio. Então você vai vendo que tem coisas que nós vamos vivendo no meio de pessoas e você chega e diz assim, rapaz, eu não consigo me relacionar com fulano porque ele é muito fechado. Se você está chegando naquele ambiente agora e olha para fulano, você já cria aquela expectativa de que fulano é isso que fulano está dizendo. Então você já chega com uma armadura do tamanho do mundo. Irmão, não perca o fio da meada, pense comigo, deixa o Espírito Santo nos conduzir. A forma como você foi apresentado para Deus, se você não teve a oportunidade de ser apresentado à verdade, segundo Ele mesmo, você pode ter resistência a Deus, a coisas que você nem imagina, simplesmente pela forma como você foi apresentado a Ele. Você talvez não se sinta digno de chegar perto de Deus, você acha que tudo que você já fez não pode ser mais corrigido, Deus jamais vai querer te aceitar. E tudo isso é muito ou não importante para a nossa vida. Ter a certeza de como é que nós enxergamos. Segundo o meu pastor, ele fala algo que é muito interessante. Ainda que todos nós tenhamos olhos, mas ninguém consegue enxergar, ou melhor, você não consegue enxergar o seu próprio olho. Quando você olha no espelho, você vê aquele globo, você vê tudo, mas você não consegue ver como você enxerga por ele. A sua forma de enxergar, a sua cosmovisão, quando você olha para o vermelho, quando você olha para uma cor, quando você olha para um alimento, quando você olha para uma criança, quando você olha para coisas, o que é que você enxerga? Isso eu não tenho como saber, mas você tem como. E é você quem tem que começar a se questionar. No seminário que nós estamos fazendo toda segunda-feira, eu tenho tido testemunhos de coisas que não são novidades, porque já ouvi muito. Mas de pessoas destravando de traumas ou situações de 20, 30 anos, que se você fosse perguntar, você ia dizer, mas por que era? Eu não sei, já comecei a vencer, mas não sei quando começou. Mas pessoas terem medo, receio ou desgosto por coisas que ela jamais parou para pensar, por que que eu sinto isso? Por que que eu não gosto disso? Tem irmãos que quando a gente vai comer alguma coisa com salada, ele diz que ele não é coelho. Ele não é bicho para comer salada. Eu entendo o que ele está me comunicando. Mas é normal nós não querermos comer algo que nos faz bem? Por que faz bem? Mas nós associamos que comer só pode ser aquilo que eu gosto. Comida está associada ao que eu quero e ao que eu gosto, e não ao que me faz bem. Mas isso é um engano, irmão.
Porque nós não comemos porque gostamos, comemos porque o nosso organismo precisa estar alimentado. Mas isso foi criando-se uma condição de escolha, que está inclusive implodindo a nossa forma de viver. E tem pessoas que morrem pela boca, sabendo que estão comendo errado, mas não colocam força para mudar, porque não gostam. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Você acha que isso está muito longe de eu trazer para um relacionamento com Deus, de você enxergar as coisas da mesma forma? É quando você vai conversar com uma pessoa e diz, vamos para a igreja? Não, eu não estou pronto ainda. Quando eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, eu vou para a igreja. Irmão, ele não precisa mais de Deus. Se ele já venceu sozinho, ele vai vir para a igreja por quê? Eu vim para a igreja porque eu não tinha mais jeito, irmão. Quando eu descobri que tinha uma saída e era em Cristo, Ele me atraiu. Eu me lancei nele como resposta. Mas quantos vocês já ouviram dizer que quando estiverem pronto, vão para a igreja? Quer ver outra coisa? Quando eu estiver pronto, eu me batizo. Ué, mas o batismo não é evidência daquilo que já aconteceu dentro do coração da pessoa que ela disse que é cristã? Ela só vai fazer aquilo publicamente? Mas as pessoas dizem que são cristãs, que aceitou Jesus, aí dizem, vão batizar, não estou pronto ainda, porque é uma responsabilidade muito grande. E isso foi se permeando dentro da igreja, irmão, e tem tanta coisa mais profunda. E imagine se eu fosse falar a palavra de maldição. Pronto, misericórdia. Porque quando a gente associa a maldição, a gente já pensa logo no descapetamento, né? Vai ter uma manifestação demoníaca, vai ter isso, vai ter aquilo, e eu não vou nem entrar nesse detalhe de palavra de maldição, para você continuar comigo até o final. Mas são palavras, irmãos, que nos apresentaram de forma equivocada, que nós não buscamos entender de onde veio, por que veio, como corrige, como aceita. Nós não queremos saber, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a paz do Senhor. E isso, irmão, é uma das partes boas de viver o Evangelho. Você não pode querer a bênção se você não está fazendo força pela obediência. É injusto. Aí nós, às vezes, julgamos pessoas que estão roubando dinheiro. Quantos concordam que roubar é algo que Deus não aprova? Todos nós. É feio, né? Todos concordamos. Mas quando você quer a bênção, sem você ter o mérito ou o direito daquilo, e você está exigindo aquilo, será que não se assemelha a algo parecido com isso? Porque o roubo é você se apropriar de algo que você não tem direito. E nós vamos fazendo uma separação pelas palavras, mas às vezes nós estamos nos condenando porque nós julgamos uma coisa, fazemos a mesma, só mudando o nome, para nos enganar. Mas a palavra fala que de Deus não se zomba. Não tem como. E nós precisamos estar mais atentos àquilo que nós chamamos de dificuldade. Porque nós dizemos que temos muitos motivos para não fazer coisas, mas às vezes fazemos sacrifícios por aquilo que nos interessa. Aí depois diz, Senhor, mas o Senhor tem prioridade no meu coração, é o Senhor que eu amo. Será que é, irmão? Isso eu não estou condenando, só estou fazendo você pensar para a gente entrar na palavra. Nós precisamos ter muito cuidado, não com o que falam da gente, mas o que nós sustentamos sobre a nossa vida, sobre a nossa perspectiva. Eu tenho conversado muito com o irmão e às vezes, quem já me conhece mais de perto, sabe que chega uma hora que passa. E toda vez que esse irmão me via na academia, chegava e disse assim, eu vou lá, viu? Eu disse, amém. Quando foi na outra semana, ele não foi, na outra semana só, eu vou, teve um imprevisto. Quando ele veio falar de novo na terceira, eu disse assim, você não precisa me falar nada. Você não precisa me falar. Eu não estou te cobrando. Agora você precisa entender que você também não precisa mais estar se enganando. Porque se você julga ser importante o que você quer buscar no Evangelho, não precisa primeiro ser lá na igreja onde eu estou, vai em qualquer outra. Busque Jesus no seu... eu estou buscando, inclusive estava vendo a série e tal. E ele ficou impactado com aquela situação de Nicodemos, quando mostra em The Chosen.
e que ele deixa um saquinho de dinheiro e se esconde, e Jesus sabe que é ele. Quem já assistiu essa cena? Ele disse: amigo, você chegou tão perto. Aí eu olhei para ele e só dei essa palavra. Eu pensei: cuidado para você não ser Nicodemos. Misericórdia, pastor. Eu disse: é porque você está tão perto, mas não se entrega. Cuidado para você não estar muito perto da solução e nunca se entregar, irmão. Porque apenas você vai ter chegado perto e não ter resolvido. É o problema das pessoas hoje em dia de conhecer tanto a palavra e nunca usá-la. Às vezes usa, não é não, pastor, para corrigir, dizer assim: ah, mas está escrito para os outros, mas para nós nunca. Nunca mudamos, nunca deixamos descer, nunca deixamos frutificar, porque estamos muito mais preocupados com o que pensam do que com realmente Deus me vê. E pensando nisso, em Josué, no capítulo 1, verso 9, vai ser o primeiro versículo. Eu vejo, quando eu leio isso, não sei se você percebe comigo, que Deus não fez um pedido, ou apresentou uma possibilidade para Josué. O texto deixa claro, em capítulo 1, verso 9, que Deus está dando uma ordem. Ele mesmo deixa claro, dizendo: não fui eu que ordenei a você. Está vendo que não é um pedido, e não é: Josué, você não quer... Eu tenho uma possibilidade aqui, eu quero te entregar uma promessa. Se você quiser... Não, Deus está dizendo: eu te dei uma ordem. E essa ordem, ela envolve todo um povo, toda uma nação, que tinha uma promessa que Deus vinha trabalhando para entregar ao povo. E disse: Josué, eu estou te dando uma ordem. Agora, você concorda comigo que Josué poderia dizer assim: eu não quero cumprir? Sim ou não? Ele poderia ou não fazer? Sim. Às vezes, irmãos, nós nos enganamos sobre o caráter de Deus, porque achamos que porque Deus faz uma promessa para mim ou para você, ela vai se cumprir, ponto final. Irmão, toda promessa tem o se eu obedeço, se eu me adequo ao que Deus está propondo. E tinha uma proposta. Josué precisava ser forte, mas tinha que ser forte e corajoso, que é outra palavra que parece que é a mesma coisa. Quando a gente olha, o cara é forte. Aí depois Deus olha, é forte e é corajoso. Eu não sei qual é as outras duas palavras que ele fala. Tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. E ele vai colocando palavras que se parecem juntas, mas que são tão distintas se você for ao pé da letra. Por que Deus está colocando essas palavras? Por que tinha que ser essas? E o que mais me chama a atenção nesse texto é: não tenha medo. Não tenha medo. Não desanime. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você vá. Parece que o que Deus está sugerindo aqui é que, se você tiver medo, eu não vou. Josué, se você desanimar, eu não tenho como estar. Deus está dando as condições, os pré-requisitos para que ele vá. E nós condicionamos isso a um bem-estar apenas. Não vou para a igreja porque eu não estou bem. Estou desanimado hoje, eu não quero ir. E nós esquecemos que o congregar é uma ordenança do Senhor, sim ou não? Quem lembra disso? Se é uma ordenança, ele está me perguntando se eu quero ir ou quando eu quero ir? Só pensa. Às vezes surgem propostas que Deus entrega para a gente na particularidade, dizer bem assim: eu queria que você desse uma palavra hoje. Não, irmão, procura fulano, se crendo, porque nós temos medo de como vamos ser julgados. Ah, mas eu não sei pregar. Irmão, eu já tive essas dificuldades de pensar assim também. Na verdade, eu até acredito que eu não sou pregador até hoje. Porque eu entendo que um pregador é diferente. Existe uma diferença de você pregar a palavra, ensiná-la, mas tem aquelas pessoas que são pregadores. Eles levam uma coisa de uma forma, Joedson mesmo, eu admiro a forma como ele prega. Já vocês veem a pastora Suza é uma ministra no ensino. E eu acho maravilhoso porque isso é o dom de Deus que funciona em nós. Mas
Será que às vezes você está dizendo que você não quer dar uma palavra, é porque você não tem essa palavra no seu coração? Porque, irmão, não tem como você não falar de Deus, a não ser que você não tenha vivido o que Deus tem feito na sua vida. Irmão, eu queria que você falasse de Deus, eu quero falar o que Deus tem feito na minha vida. Tem aquele versículo assim, eu passei por isso, eu passei por esse testemunho. É isso que Deus espera de mim e de você. Não ter uma eloquência para estar no culto, mas manifestar graça e daquilo que Ele tem feito na sua vida. E isso já vai exigir muito de mim e de você. Tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter ânimo para fazer essas coisas. Porque às vezes nós não vamos estar muito confortáveis nas situações. E aqui era Josué em uma situação como essa. Ele não estava confortável. Não porque ele não conhecia Deus. Não porque ele desacreditava que Deus fosse capaz de cumprir promessa. Mas porque Deus estava chamando ele para uma posição que agora iria expor ele de uma forma diferente diante da nação. Toda vez que eu toco nesse texto, eu gosto de relembrar isso. Eu gostava de ser pastor auxiliar. Por quê? Ser pastor auxiliar, de certa forma, me colocava em uma condição de não ter que ter a resposta. Eu tinha a disponibilidade de aquilo que me pedia, eu fazia. Eu tinha um coração pronto para obedecer. Me dá a ordem que eu vou lá e executo, não tem problema. Eu fui treinado para isso. Fui treinado para dar resultado. Então, para mim, eu tirava isso de letra. E Josué, preparado na espada, um general de guerra, um cara perito na espada, Deus está dizendo, eu não quero mais que você guerreie. Eu quero que você agora seja forte e corajoso para meditar na palavra, porque eu quero me relacionar com você. Você precisa me ouvir. E você vai precisar falar coisas que você não estava acostumado a falar. Você vai precisar agora confrontar pessoas em áreas que você não estava acostumado a fazer. E para isso, eles vão precisar ter certeza que sou eu que estou falando na sua boca. Por isso, eu preciso que você medite na minha palavra de dia e de noite, para que onde você vai, eu vá com você. Quem está entendendo, diga amém. Esse era o desafio. Porque ele estava com a espada, Márcio, na mão. Moisés vinha de lá para cá e dizia assim, Deus mandou a gente avançar, nós vamos contra tal inimigo. Ele chegava diante do exército, ele disse, bota a espada na mão que nós vamos arrancar a cabeça do povo. Isso ele tirava de letra. E o desafio até o capítulo 6 é você ver que Deus está trabalhando esse caráter de Josué diante das pessoas. E toda vez que ele chegava como líder, os seus liderados olhavam para ele e diziam assim, se Deus for com você, como ele era com Moisés, o que você falar nós vamos fazer. Será que pensando nisso, as pessoas da sua família, que você diz que é crente, eles não estão esperando dizer bem assim, se aquilo que você fala, eu conseguisse ver Deus em você, eu te obedeceria, mas como eu não vejo, não adianta você falar para mim. Faz sentido para você? A ordenança de seguir o que Deus espera, irmão, de meditar na palavra, não é para você conhecer uma maior quantidade de capítulo ou versículo. Deus não precisa que você seja obeso no conhecimento. Mas Ele precisa que você obedeça, melhor, conheça, para obedecer. Agora, quantos conhecem a palavra de Deus aqui? Me ajuda, só quem conhece. Você tem obedecido tudo o que você conhece? Não é o que está na palavra por completo. Só o que você conhece. Você percebe como aperta um pouquinho? Porque nós sabemos, na maioria das vezes, o que devemos fazer e não fazemos. Agora você entende que nós colocamos muito longe a palavra, porque Josué era um homem como eu e você, somente apaixonado pela presença de Deus. A Bíblia fala que ele não se apartava da tenda, porque ele era apaixonado por aquela glória que descia sobre a tenda de Moisés. Ele ficava na porta. Aí essa paixão diz, eu quero me revelar a você. Aí ele temeu. Por que eu garanto a você que ele temeu? Porque Deus disse, não tenha medo. Quantas vezes você vai falar com uma pessoa e dizer assim, olha, não tenha medo. Você está lançando essa palavra à toa? Não, você já está dizendo, porque ela está demonstrando. Só não precisa ter medo. Você está encorajando ela, porque você está vendo na atitude da pessoa que ela está com medo. Por isso que Deus leva para o nível de eu estou te dando uma ordem. Só me obedeça, você é bom de cumprir ordem. Lembre quem você é, Josué. Josué, você é bom de cumprir ordens. Moisés falava, você fazia.
Só está mudando a pessoa. Agora não preciso mais de Moisés, eu quero me relacionar com você. Continue sendo a mesma pessoa. Agora as ordens estão mudando. Apenas isso. Não tenha medo. Vocês estão comigo? Por que você obedece o seu patrão? Por que você obedece o professor? Por que você obedece fulano, cicrano, beltrano? E quando Deus diz, obedece, você não consegue? Qual a diferença que você está dando para isso? Pode dizer comigo, é o benefício que está imposto. Você acha que desobedecer o patrão vai custar muito caro no seu bolso, mas você desobedecer a Deus vai custar muito caro para a sua eternidade. Aí eu te pergunto, qual é o valor que está atribuído às nossas escolhas? Mas depois nós dizemos que amamos demais o Senhor, mas não conseguimos fazer força para o que dizemos que é importante, porque nós não temos cuidado com aquilo que falamos. Nós nos enganamos por aquilo que falamos o tempo todo. Eu amo o Senhor, estou com o Senhor e não abro. Aí Deus dá uma ordem, fica calado. Nessa peleja aí você não vai pelejar não, você vai ficar quieto. Vão vir contra você, vão julgar, vão falar de tudo. Fica calado. Meu irmão, a prova do silêncio é difícil ou não? Quem está estudando sobre a prova do silêncio aí agora em Josué? Rapaz, silêncio é guerra. Pense numa guerra que você vai travar e de você manter a sua língua dentro da boca. Agora, se nós perdemos às vezes essa guerra de manter esse bichinho pequenininho aqui, que a Bíblia fala que é um mal indomável, imagine coisas maiores. Porque essa necessidade de dar resposta, essa necessidade de se justificar, essa necessidade de se colocar em uma posição, é sua, não de Deus. Porque a única posição que Ele quer e fez e nos colocou é de filho de Deus. Ele morreu, pagou um preço, Ele foi obediente até a morte de cruz, para nos dar o direito de ter acesso a uma posição. E é essa posição que nós precisamos guardar. Mas não é porque você é filho de Deus, que você é um deusinho. Que nem diz a história, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho. Não, irmão. Não. Ele nos deu um direito de ser chamado filho de Deus. Mas esse direito foi conquistado por Jesus. E se eu recebi por Jesus, Jesus conseguiu esse direito pela obediência, aprendendo pelo que estava padecendo. É o que a Bíblia fala. Sabe quando é que você vai aprender mesmo a ser cristão? Quando você deixar aquilo que você está fugindo vir sobre você e você corrigir. Ah, pastor, mas vai ser difícil lidar com isso. Vai ser, mas aí você amadurece. Aí você vai se tornar uma pessoa diferente. Você vai começar a olhar para as coisas e pessoas diferentes. Ninguém quer encarar o que é difícil, só quer o evangelho bom. Só quer o evangelho fácil. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Irmão, ainda que nós entendamos que nós não poderíamos fazer o que ele fez, por isso que ele está dizendo, não tome a minha cruz, ele está dizendo, tome a sua. Mas cruz dá a entender que é um local de morte, sim ou não? Ou você vai para a cruz para tirar foto? Sério. Você já foi para alguma igreja que estava tendo a redenção de Cristo e a cruz estava lá e você, no final do culto, você ficou na cruz e tirou uma foto? Quem já fez isso? É sério, quem fez isso já? Nunca ninguém. Porque a cruz não é atrativa. A vitória da cruz sim, mas a cruz não. Mas o caminho para você ter a vitória da cruz só é possível você passando por ela. Senão você não vai ter a vitória da cruz. Você vai ter qualquer outro tipo de vitória, da cruz não. Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Em um estudo feito, foi em 1945, no julgamento de Nuremberg, na Alemanha. Queria que você pensasse comigo. Foi perguntado a um homem como ele tinha conseguido fazer com que toda a população da Alemanha o obedecesse, mesmo indo de encontro ao que muitos não queriam ou acreditavam que pudesse se tornar, que era ser escravos. E ele disse que foi muito fácil, e ainda é, quando se utiliza o que precisa. É só quem está com um poder de governo sobre as pessoas estabelecer a ferramenta do medo. E quando você fizer isso, e encontrar dentro daquela circunstância algo que os assuste, você poderá obrigá-los a fazer o que você quiser.
Parece que é isso que está acontecendo no mundo hoje. Sim ou não? Irmão, hoje a população está preparada a dizer, pandemia, todo mundo para dentro de casa. Não precisa mais nem dizer, fique em casa. O povo vai correr direto. O povo vai se enquadrar facilmente por causa do medo que foi estabelecido. O terror que construíram, condicionando as mentes a obedecerem o que eles quiserem daqui para frente. Mas isso é uma estratégia, irmão, utilizada desde sempre. É a mesma estratégia. Por isso que você precisa ter entendimento de como Deus vê a palavra medo dentro do seu evangelho, entre o temer ou o temor ao Senhor. Senão você vai achar que é a mesma coisa, e você vai perceber que o medo escraviza, mas o temor te liberta. Temor a Deus te põe em liberdade. Inclusive, em Provérbios, no capítulo 9, o verso 10, a palavra fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo em entendimento. Quem quer ser sábio? Me ajude, só quem quer ser sábio. Não é possível você acessar a sabedoria que vem de Deus sem você temer ao Senhor. Princípio da sabedoria, temor. Agora, que palavra abençoada é essa, temor? Eu não sei se você percebe que é a base do que Deus espera. Nós temos que ter um temor no coração. Um temor sobre o que Deus apresenta, quem Ele é. E nós brincamos com isso porque entramos na igreja, fazemos o que queremos, saímos. Mas os anjos que estão no céu, a Bíblia fala que eles cobrem os seus rostos diante do poder da glória de Deus. O diabo treme de medo. Os demônios sabem quem Deus é. Mas você não anda vendo Deus por aí gritando ou fazendo barulho para mostrar eu sou maioral, eu sou poderoso. Não, porque ele sabe quem é. Quem se conhece a partir de Deus, além de não ter medo, vai causar medo no inimigo, porque está posicionado onde Deus queria que estivesse, irmão. Não vai ter espaço para medo. Medo só entra onde há insegurança, onde não há certeza de quem você é e quem está com você. Por isso que Deus disse, Josué, se você me obedecer, eu vou com você. Não tenha medo. Quando é que nós não temos, quando é que o medo entra? Quando nós não estamos obedecendo, irmão. Há uma insegurança se Deus está naquilo ou não. Como Deus vai nos mandar fazer coisas difíceis, se nós queremos um mérito do algo agradável sobre aquilo? Irmão, as maiores bênçãos que eu vejo na Bíblia, a partir, inclusive, da salvação, é um nível de obediência doloroso que causou a morte de Jesus, irmão. Nós queremos bênçãos grandes, mas não temos coragem de sofrer derrotas aparentemente pequenas e momentâneas. Imagine se forem grandes. Nós queremos tudo do nosso jeito. Tem que ser como eu quero. Tem que ser do jeito que eu penso. Fugir um pouquinho disso, não é de Deus. O capeta entrou no negócio. E às vezes é o próprio Senhor, irmão, colocando a mão para dizer assim, eu vou te amadurecer. Você vai deixar de ser obstinado, você vai aprender. Porque quem ama Deus só pela bênção, não conheceu o amor dele na correção, irmão. Pense num Deus amoroso para corrigir. Ele é poderoso quando ele senta para corrigir. Ele derrama todo o amor dele, mas não nos poupa da nossa meninice. Ele vai corrigir. E isso é amor, irmão. Só faz isso quem ama. Por isso que eu amo quem me fala a verdade. Porque quem diz que te ama, mas não tem coragem de te falar o que você precisa ouvir, não te ama, não. E hoje em dia ainda é assim. Você corrigir uma pessoa em amor, você está arranjando às vezes um inimigo, quando deveria encontrar um aliado. Da pessoa se jogar em você e dizer assim, obrigado, você está me salvando de mim mesmo. Quantos filhos hoje não são rebeldes porque os pais não tiveram coragem de amá-los a ponto de pará-los? Quantos? Temor significa sentimento de respeito profundo ou de reverência por temer a Deus. O engraçado é que até no dicionário eles só associam essa palavra a temer a Deus. Você vai buscando da raiz. Esse sentimento de reverência tão profundo só existe para uma única pessoa, para Deus.
significado da palavra só leva para Deus. Aí Satanás, que não tem um poder criativo, ele deturpa, na verdade, toda a criação. Ele bota de cabeça para baixo aquilo que Deus estabeleceu. Se Deus exige de nós temor ou temer, ele exige para a base do seu império ter medo. Aí você vai perceber que é tão parecido, que foi assim que ele enganou Eva, falando a mesma coisa que Deus tinha dito, pegando um pretexto que ela deu, uma oportunidade para enganá-la. Que muitos dizem, Satanás mentiu, lá no Éden, tal. Não, na verdade ele não mentiu. Ele se aproveitou daquilo que Eva estava apresentando para ele, dizendo que Deus disse que não era para comer nem tocar. Deus não disse que não era para tocar, ele disse que não era para comer. Deus disse que não coma e não toque. Deus não disse isso. Você pode ler. Deus disse não coma. Ela acrescentou o não toque. Não está implícito que para você comer você vai ter que tocar? Tá, mas Deus disse não. E Satanás sabe que Deus é Deus de princípio. Quando ela disse, ele disse que não coma e nem toque. Aí Satanás disse, mas por quê? Não, porque certamente quando a gente comer, nós seremos como ele. E já não eram? Não tinha a essência do mal e do pecado ali, irmão. Eles tinham Deus face a face. O que eles precisassem de conhecimento, de pergunta ou de sabedoria, Deus estava ali para respondê-lo. Aí Satanás sugere que Deus está escondendo algo para eles. E inseguro da verdade de que Deus era tudo que ela já tinha, ela disse, Deus deve estar escondendo algo de mim ainda. Foi e comeu. Sabe quando é que você cai no erro? Quando você comete uma transgressão? É porque você acha que aquela ordem que Deus está dizendo para você não fazer é mal para você. É melhor você fazer que você vai ter algo melhor. Desobedeça. Você vê, é bom. É exatamente esse o princípio do erro. E aí, quando ele consegue esse medo, você percebe que ele acessa a informação no coração do homem mais terrível que nós poderíamos sentir, que é medo, que significa pânico, susto, pavor, que vai te conduzir, ou melhor, vai conduzir qualquer pessoa que tenha essa legalidade do medo para situações terríveis na vida. Pessoas que têm medo de morrer. Por que teria medo de morrer? Primeiro, entende-se que não morreu verdadeiramente ainda, porque para você acessar o poder de Deus, você tem que morrer para si mesmo. Sim ou não? E quando você entende que você morreu para as suas vontades, irmãos, porque a partir disso você está herdando a vida de Deus, logo o que mais você gostaria de desfrutar é dessa vida por completo, sim ou não? Inclusive, Paulo fala isso. Paulo disse, Senhor, melhor para mim era morrer logo e estar com você. Mas eu sei que o Senhor importa que eu esteja aqui, porque ainda tem muitos que precisam conhecer. Então eu, por amor ao Evangelho, eu vou padecer. Mas o bom mesmo é morrer, porque eu quero ir logo para a eternidade, porque na eternidade eu te abraço de vez. Olha o entendimento que os apóstolos tinham, porque o desejo e a realidade da ressurreição era palpável para eles. Eles viram Jesus ressuscitado. Nós ouvimos e cremos pela fé. Mas isso não precisa ficar só longe, tem que ser realidade nas nossas escolhas. De entender que ainda que falte o fôlego aqui, eu fecho os olhos aqui, mas eu abro na eternidade, num lugar melhor, que ninguém poderia me dar. Se isso não for realidade, não terá força para o Evangelho. A prova disso é que quando você estuda em Atos, você vai ver que os apóstolos eram covardes. Quando Jesus estava, eles estavam firmes. Mas depois que Jesus ressuscita, que ele vê que tudo que ele tinha ensinado se cumpriu, os caras se tornam gigantes. Tomava chicotada, mas não parava de falar o Evangelho, porque eles sabiam qual era o destino deles, verdadeiramente. Sabe por que nós não nos entregamos verdadeiramente? Porque nós pensamos que sabemos qual é o nosso destino. Porque se a gente soubesse uma vírgula do que tem proposto para nós no céu, nós não estaríamos negociando o Evangelho aqui. Posso ouvir um amém de vez em quando? O temor de Deus, irmão, ele pode ser aprendido. Já o medo, você nem precisa aprender. Ele já é inerente ao ser humano, irmão. Ele está aí disponível.
você começa a viver o medo por coisas tão pequenas. Outra coisa, quantas mulheres aqui têm medo de barata? Só as que têm medo, levanta a mão. Agora, se eu te perguntasse, você tem medo ou tem nojo? Faz diferença entender assim? Mas você chega no lugar, mas eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de coisas que deveriam ser dominadas. Coisas que deveriam, na verdade, ser encaradas. Porque toda a criação foi feita para se sujeitar a um homem. Deus criou assim. Mas nós vamos dando poder a coisas que deveríamos dominar. Ela voa. A sandália voa daqui para lá também nela. Vocês precisam encarar aquilo que foi colocado dentro de vocês como gatilhos. E vocês não vão entender se vocês não olharem para dentro do seu coração verdadeiramente. Eu vou correr só para pegar esse detalhe. Eu não sei se vocês já perceberam que o medo da solidão. Vocês acreditam que esse medo é um medo real hoje em dia na humanidade? Sim ou não? Como é que ele pode ter começado? Você vai conversar com a maioria das pessoas, ela tem medo da solidão. Tem medo de ficar só. Tem medo de ser abandonado. Aí você pergunta, desde quando? Desde sempre. Aí você já não tem mais resposta para lhe dar. Ela já está dizendo bem assim, eu era pequenininha. Talvez eu estava até na barriga quando esse medo começou. Mas ela não sabe explicar. Que ela não sabe como isso pode acontecer. Porque nós temos dificuldade para entender coisas simples. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para você, o espírito, irmão, não existe espírito pequeno, espírito de criança, espírito de adolescente. Isso é mentira do diabo. Não existe. Espírito é espírito e ponto. Não tem idade. É um ser espiritual. Não tem cronos. Eles apenas existem. São espírito. Aí nós vemos um bebê sendo gerado numa barriga. Aí olhamos para um bebê em um corpo em desenvolvimento, achamos que o espírito está do mesmo jeito, sendo desenvolvido ainda. Sim ou não? Quem já pensou assim, me ajude, diga amém. Mas não é assim. O espírito vem de Deus. O espírito está pronto. Uma criança não sabe falar pela limitação natural e humana dela. Mas não existe esse negócio de espírito bebê, espírito pequeno. Logo, por isso que uma criança no ventre pode ser rejeitada. E na hora que ela cresce, ela já vem com essa carga de orfandade e de rejeição. Porque ela recebeu no espírito. Porque, essencialmente, nós somos espíritos e habitamos em um corpo. Não o contrário. Por isso que a maioria dos traumas não são identificados, porque nós desprezamos a fase intrauterina. Nós desprezamos a fase da concepção. Que para Deus tudo é importante. Inclusive ele diz, eu te vi quando estava no ventre. Eu te vi. Eu te formei, eu estava ali, eu vi. Viu como, irmão? Espiritualmente, irmão, está patente tudo. Erros e acertos. Como diz, não lembro o nome do profeta, mas nós estamos sendo assistidos pelo céu o tempo todo. Tudo o que fazemos, toda a nossa história. Aí nós vamos desprezando coisas importantes. E aqui, irmão, começa um problema sério, a solidão se instala. Aí você percebe que ela vai aumentando. Nós acompanhamos pessoas e ouvimos muitas histórias. Mas uma criança insegura, normalmente veio de um lar desestabilizado. Às vezes a presença paterna, que na maioria das vezes é que marginaliza, não estava lá. Agora entenda, a criança está bem. Vamos colocar uma criança aí de 6, 7 anos. Está acostumada a ver o pai e a mãe chegar em casa. Mas de madrugada teve um quebra-pau no quarto lá, brigou. A criança está dormindo. Quando ela acorda, o pai não está em casa. Aí ela acha que ele saiu para trabalhar, mas esse pai não volta mais. Ela não consegue discernir a briga, o porquê foi. Ela não entende o que foi. Ninguém perguntou se ela queria que o pai fosse embora. Se aquela decisão era justa ou boa para ela. Simplesmente aconteceu. Aqui se estabeleceu uma insegurança terrível. Eu estou desprotegido.
Aí agora ele vai querer se apegar à mãe, porque é a única coisa que ele tem. Já começa a descompensar o relacionamento, porque a mãe agora tem que suprir uma falta desse pai que deixou. E o pior, quando ele perde o pai, normalmente perde a mãe, porque a mãe vai ter que sair para fazer o que o pai fazia, porque ela vai ter que trazer comida para casa. Então ela perdeu os dois de uma vez só. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós crescemos, diga comigo, glória a Deus por isso. Mas precisamos corrigir. Precisamos chegar na raiz de quando isso começou. Como resolve essa situação? Como lidar com essas carências? Por isso que os relacionamentos são descompensados, porque normalmente uma pessoa rejeitada vai buscar um que foi também. Agora entenda, uma pessoa que foi rejeitada, casando com um que foi rejeitado, eles não vão se completar por causa dessa mesma experiência. Muito pelo contrário. Um está buscando no outro o que o outro não tem para dar. E com isso eu não estou dizendo que não dá certo, irmão. Eu só estou te dizendo que você busca pela dor. O trauma vai te atrair. E glória a Deus por isso, porque é a possibilidade que Deus nos dá de corrigir logo duas pessoas de uma vez só, se buscarem em Deus a resposta. Mas você vai buscar justamente aquilo que te deu trauma. Eu brinco quando eu falo isso. Perceba que você casou justamente com aquilo que você achava que às vezes não queria. Quando você olha e diz, meu Deus do céu. É a oportunidade e a misericórdia de Deus de nos ajudar a corrigir. De colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Mas as primeiras coisas que nós começamos a ouvir vai ser que nem o pai, vai abandonar, vai largar. Lembra que você está construindo? E você está construindo para alguém que já tem a mesma semente lá, irmão. Você só está regando a semente que não deveria, que você deveria ir lá e arrancar. Assim, nós vamos construir uma nova história em Deus. Porque Deus é poderoso para remir essa história. Ainda que todo mundo tenha me abandonado, o Senhor estava lá, Ele não me abandonou. É você começar a buscar Deus na sua história, assim, onde o Senhor estava, como é que faz, como eu posso me adequar a esse novo tempo. Princípio de libertação, quem não perdoa, quem já está aprendendo? Repete. Irmão, se você não perdoar, você vai repetir aquilo que você mais odeia. Mas quando você menos esperar, infelizmente, você vai estar fazendo o que você mais odiava. O que mais você repugnava. Você vai estar fazendo, às vezes, pior. Princípio bíblico, a história de Davi. O adultério dele custou caro para a família dele. Consequência é que Deus disse a ele logo de cara, dizendo assim, depois não venha me dizer que eu te avisei, a escolha foi sua. Mas aquilo que você fez, as ocultas, os seus filhos vão fazer à luz do dia, vão denunciar pelos telhados. Ou seja, ele cometeu um adultério. Um dos filhos estuprou a irmã e o outro filho estuprou 10 concubinas. Olha o nível que a coisa pode respingar quando você não decide buscar a raiz e corrigir. Olha que eu estou falando de solidão nesse momento. Quantas outras coisas podem estar sendo brotadas no nosso coração porque nós não buscamos a verdade. Nós já achamos que estamos fadados a viver isso. Afinal de contas, faz parte da minha história e outra, da minha família, poderia sair nada melhor do que isso. Tem pessoas, irmão, que estabelecem um peso tão grande sobre a família. E para não encarar a vitória, dizem assim, é porque da minha família sempre foi assim. Toma por bem o que deveria repulsar. Não, irmão, Deus conta com alguém que mude e transforme e tenha coragem de viver as bênçãos. E para isso é necessária a obediência. É necessário dar a cara a bater. Ah, pastor, mas é injusto. Eu não gosto muito de ir para essa esfera de dizer que Deus é injusto. Normalmente não termina bom. Irmãos, entenda que você está vivendo uma história que não pode ser negada, mas pode ser transformada. A sua história você não pode negar. Mas em Cristo você pode e deve transformar. Isso vai exigir todas as suas forças, toda a sua atenção. Por isso que a Bíblia fala que para amar o Senhor tem que ser de todo o seu coração. Não dá para ser pela metade, porque vai exigir tudo. Vai exigir tudo. E isso não é por causa de uma religião, é por causa de um Deus que nos ama tanto, que quer nos ver viver o melhor que nós poderíamos viver nessa terra. Mas nós levamos isso para a religião. Nós levamos isso para coisa de crentez, coisa de igreja, coisa de pastor que não tem o que fazer.
e abrimos mão de viver o que diz em 1 de Isaías, no capítulo 19. Capítulo 1, verso 19. Se você quiser e me ouvir, e inclinar o seu coração para me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Tem condicional para isso? Tem, nós queremos comer o melhor da terra. Mas nem nos inclinamos para ouvir, muito menos para obedecer. Mas queremos. Diga comigo, isso sim é injusto. Estudos comprovam, irmãos, que o maior nível de abusos, e eu digo eles na esfera emocional, física e espiritual, acontecem dentro do lar, onde a criança deveria ser protegida. Por isso que esse senso de desproteção, da gente ter que se justificar, da gente ter que fazer tanta coisa que nós fazemos por aí, mostrar que ninguém toca, mostrar que é valente, mostrar que é brabo, é porque isso foi ensinado de uma forma errada. Nós passamos por isso dentro de um ambiente que deveria ser protegido. Imagina o mundo. Não, no mundo eu vou já logo com 5 pedras na mão. Quem em casa eu passei por isso, imagina o mundo, Jorge. Aí a pessoa vai sendo condicionada a viver isolada, com medo de sofrer de novo. E com medo de sofrer de novo, se relaciona com uma pessoa que é semelhante a ela na dor. E agora, nós temos um problema em potencial, que é fácil de ser corrigido, porque quando você corrige um, você alinha o outro, porque é a mesma ferida. Mas esse é o problema do abandono. Eu acho que eu coloquei uma frase esses dias falando sobre isso. Irmão, problemas são para ser corrigidos e não abandonados. O que é preciso ser abandonado é pecado. Pecado você pode abandonar que ele morre. Mas problema, se você abandonar, ele cresce. Você precisa corrigir. Estamos fazendo escolhas erradas. Se você está abandonando o problema, ele está crescendo. Problemas para parar precisa ser corrigido, solucionado e não silenciado, adormecido, que é o que mais acontece por quem passou por traumas, irmão. Criam amnésias, criam fugas, criam respostas, criam tantas desculpas, porque aquilo doeu. E ela não sabe lidar com a dor, ela só está dizendo, eu não sei lidar com isso. Mas o pior é que enquanto ela não sabe, ela está condicionando a vida dela à tragédia. Porque ela se submete a qualquer tipo de abuso. Porque para ela o abuso é fácil de lidar. O ruim é sentir o abandono. Quem pode estar entendendo, diga amém. Por isso que eu vou finalizar e vou te responder algo. Não sei se você já viu em reportagens que dizem assim, como é que uma pessoa sofreu tanto no relacionamento, apanhou, bateram e fez aquilo tudo. O cara vai preso, quando solta, a pessoa volta para ele. Isso é porque eu amo demais. É porque é a única possibilidade da pessoa que ela tem de não se sentir abandonada de novo. Ela vai em busca daquilo, não me abandone. Me bata, faça o que for, mas não me deixe. Isso é espiritual, irmão. E se nós não tivermos entendimento e misericórdia, nós vamos julgar pessoas por escolhas que estão fazendo, que elas nem sabem que deveriam estar escolhendo. Elas podem escolher diferente. Mas elas foram ensinadas em uma linguagem de amor, que mata, sem perceber. Eu poderia entrar nas drogas, eu poderia falar tanta coisa só sobre esse tema, de abandono. Como leva uma pessoa a entorpecer a sua alma, esconder problemas, porque tudo que ela quer é fugir da realidade de quem ela quer, enxergar que ela precisa. Aí, para não aceitar e não enxergar, ela se entorpece. Ela silencia o que deveria ser corrigido. O louvor pode subir, por favor. Eu só vou ler 2 versículos. Quem sabe o que foi que matou Jesus? Eu já falei muito aqui também. Mas quem sabe o que matou Jesus? Verdadeiramente. Rejeição. O que mata Jesus, o que faz ele ir para a cruz, foi a rejeição. Rejeição mata, irmão. Rejeição, se não corrigido, não tratado, leva a pessoa para um caminho de morte. Vamos ler. João capítulo 1, verso 11 e 12.
Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Antes, aqueles que deveriam recebê-lo foi quem o crucificou. Foi o quem disse, crucifica-o. Mas, vírgula, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Irmãos, olha que poderoso. Jesus veio para dar um poder de filiação e direito àquele povo que era o seu povo. O povo rejeitou e o matou. Mas quem recebeu a bênção de ser chamado filho de Deus, eu e você. Entenda bem esse detalhe. É possível você abrir mão da filiação de Deus, simplesmente por não receber aquilo que Deus quer te entregar. Eu vou dizer de novo. É possível você abrir mão da bênção de Deus, simplesmente porque você não quer receber aquilo que Deus quer te entregar. Deus queria dar Jesus para a nação de Israel. Eles rejeitaram e mataram. Aí o texto fala, vírgula, mas a todos os que receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. O que era que Deus estava querendo dar para o povo? Filiação de novo. O direito de se sentir amado como filhos. Eles rejeitaram. Quantos não estão rejeitando hoje ainda? Não, essa palavra não. E o que é que denuncia? Que eles não aceitavam de jeito nenhum. Eles entendiam Jesus como um mestre, como nenhum outro. Mas quando Jesus dizia, Pai, eles queriam matar Jesus. Toda vez que Jesus abria a boca para dizer que ele era filho de Deus, o povo vinha em cima dele para matar ele. Irmão, será que não seria diferente na minha e na sua vida? Toda vez que você está evidenciando a sua filiação em Deus, os problemas não vão levantar? Irmão, em nome de Jesus, seja inteligente. Se foi assim com Jesus, aí as pessoas dizem, mas eu aceitei Jesus, entrei no evangelho, a coisa pior do que o que estava antes. Resista ao diabo, ele vai fugir de você, e você vai entrar em um tempo novo, mas você precisa romper com esse espaço, esse gap que ficou de tempo de distância de Deus. Nós queremos dizer, eu quero e está tudo bom agora. Não, irmão. Isso é mandinga. Força para poder querer. Até Jesus precisou caminhar, passar a via cruzes todinha para poder cumprir o que estava proposto. Por que não colocaram ele na cruz aqui? Ainda tiveram que obrigar ele a caminhar, ser cuspido, ser xingado. Botava na cruz e matava logo, já que era. Tinha que sofrer ainda daquele jeito. Aí o cara já está crucificado, está com sede, não custa nada da água, porque o cara está morrendo, mas ainda dá um vinagre. Aí a gente diz, rapaz, as coisas estão tão difíceis e ainda estão pisando no meu pescoço. Se você estiver obedecendo, aguenta só mais um pouquinho, porque vai vir poder depois disso. Vem poder de Deus. Mas nós precisamos ter coragem de romper com esse limite, que toda vez a gente vai, chega aqui e para. Agora vai, chega aqui e para. Vai, chega aqui, para. Meu irmão, em nome de Jesus, o fim é melhor do que o começo. Nós precisamos ter coragem de virar essa chave. Não é fácil, irmão. Eu tenho escutado tanta coisa de pessoas que me dão um desespero, dizer, Senhor, em nome de Jesus. E sabe qual é a cruz? É eu não querer amar a pessoa mais do que Deus ama. E o que ele me ensina é dizer, eu estou à porta, meu filho. Se não abrir, eu não posso fazer. Quem é você para querer fazer? Posso ouvir um amém? Isso é ter coragem de amar, irmão. É você respeitar o limite. Mas a gente acha que isso não é amor. Amor é insistir, é ficar chutando na porta, é ficar falando, é ficar gritando. Não, isso não é amor, irmão. Isso não é amor. E eu finalizo 1 João capítulo 4, 18 e 19. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor. Se é perfeito amor, é porque tem um amor que não é perfeito. O perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor de Deus, ele se completa quando você entende a obra redentora dele. Esse é o perfeito amor. Você diz assim,
ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ele estará comigo. Ou seja, Ele está dizendo: não tenha medo das dificuldades, importa quem está com você. Eu estou com você. Se eu estou com você, ainda que seja difícil, não é impossível. Mas se nós estivermos sem Deus, ainda que seja difícil, ainda vai se tornar impossível. Não vai ser realizado. O foco é quem determina a ação. E esse terá o resultado que a fé o atribuir. É o foco, irmão. É você dizer: eu sei para onde eu estou indo. Davi não se importou com o currículo que lhe apresentaram sobre Golias, porque ele conhecia o Deus que estava com ele. Nós damos ouvido ao currículo que nos apresenta das dificuldades. Isso aí não é possível não, viu, Atlas? Eu nunca vi ninguém prosperar com loja de som. Se você crer no Senhor e obedecer, você vai ser a maior loja de Aracaju. Não que isso precise para ninguém, mas Ele tem interesse de levantar quem obedece a Ele. Agora não é obedecer na frente do povo, não. Não é chegar lá só e ter louvor, não. É quando ninguém está vendo. É quando Davi estava nas malhadas e o leão vinha para comer a ovelha do... Irmão, toda vez que eu penso nisso, eu confesso para você, as ovelhas eram o sustento, era o alimento da família. E uma importava. Se o pai disse: cuide, ele estava ali para cuidar. Aí vem um leão. Você vai correr para lutar com um leão por causa de uma ovelha? Pense bem hoje, naturalmente. Pense bem. Ninguém iria não, irmão. Eu chegava lá, eu ia correndo para casa. Pai, o leão está pegando tudo lá, viu? Está pegando tudo, o bicho está pegando. E se não correr, vai perder tudo. Ele correu, foi para cima do leão e matou o leão. Quando veio de novo, veio a ursa para cima de novo. Agora o interessante é que a Bíblia não relata que o pai ou alguém soube disso. Ele não chegou se promovendo: hoje eu matei um leão. A Bíblia não relata. Mas na hora certa que Deus marcou para Davi aparecer, todo mundo levantou o currículo de Golias. Disse: quem é esse incircunciso? Eu tenho um currículo também. Eu tenho um currículo também. Irmão, se você tiver um currículo de intimidade com Deus e de vitória nos seus bastidores, na hora que o inimigo tentar levantar o currículo dele, você vai dizer: quem é você? Eu sei o Deus que eu sirvo. Se Davi fosse olhar para Golias pelo tamanho, pela perícia, ele estava frito. Mas Deus conhecia um Deus de aliança. Ele disse: na hora que eu botar a mão, Deus coloca a mão por cima, porque Ele não me abandona. Mas se você não tivesse respaldo de uma vida íntima, de vitória com Deus, irmão, na hora da dificuldade você vai dizer assim: como é que sai de um negócio desse? Ultimamente, quando os ciclos estão se repetindo, eu paro e olho assim: opa, vamos lá de novo. Não é tempo de correr não, é mais vitória chegando, irmão. Você começa a entender tanto os ciclos se repetindo, que você parte para cima dele com força. E cada vez mais com força. Não porque você se tornou alguém forte, mas você assumiu a identidade de filho e tem poder de Deus sobre isso. É Ele quem faz. É Ele quem quer fazer. Quem recebeu alguma coisa, diga amém. Eu pedi que o louvor preparasse uma canção que ficou hoje no meu espírito, eu pensando nela. E eu pensando nela. E nós cantamos essas canções às vezes aqui na igreja, mas nós não conseguimos absorver a verdade dela para o dia. Nós até sabemos que o medo nos escraviza. E quando dizemos estou com medo, lembra que eu disse: o medo é inerente ao homem. Você olha para o medo, olha o que está proposto nesse desafio, olha se Deus está com você no seu dia a dia, nos seus princípios. Você diz: estou alinhado com Deus, tem algo proposto aqui, Senhor, e aí? Deus só vai dizer bem assim: joga a pedra, pode jogar que vai cair. Foi isso que Davi fez, irmão. Não acho que Davi foi loucamente. Na Bíblia fala que ele perguntou 3 vezes o que estava proposto naquele negócio. Deixa de ser crente menino. A gente não barganha com Deus, mas em propostas que estão sendo levantadas e ainda que estão desafiando Deus, eu digo assim: eu vou tomar para mim em nome do Senhor,
para mostrar que Deus é Deus nesse negócio. Agora, ofertar com barganha para ver se Deus me dá mais, irmão, não faça não, que vai dar errado. Porque a Bíblia fala que aqui são homens que recebem, mas ele recebe no céu. E de Deus ninguém zomba. Agora, se tiver um coloiado de homem aqui, a gente até falou esses dias, irmão. Quem já viu a passagem de que o povo estava dizendo que o profeta Eliseu, chamando ele de careca, careca, lá vai o careca, é o calvo, lá vai o calvo, tirando onda com ele, azoando ele, perturbando ele. E eu nunca tinha parado para analisar o contexto, e vendo com os Mateus, a gente vendo o detalhe do negócio. A Bíblia fala que eram mais de 42 homens que estavam pressionando ele, apertando o juiz dele. E o interessante é que só chamava ele de calvo. Dizia bem assim: sobe, calvo, cadê? Porque ele sabia que Elias tinha sido arrebatado para o céu. E dizia bem assim: cadê você? Sobe. Você não é o profeta também? Sobe, calvo. Sobe, careca. Atormentando o juízo dele. Atormentando o juízo dele. Mas estavam seguindo ele, e ele estava caminhando para o deserto. 42 homens contra um é desvantagem, sim ou não? Pois é. E quando eles foram apertando ele para o deserto, Deus diz: chama a ursa, Eliseu. A Bíblia fala que sai 2 ursos, irmão, dentro do mato e despedaça tudinho. Ô, irmão, por isso que eu parei de chamar Martins de careca. Vai que sai uma ursa daí de baixo, irmão, me pega. Irmão, não brinca com que Deus quer mostrar o poder dele. Não tinha ninguém para defender ele. A Bíblia fala que saiu 2 ursos dentro do mato. Aleluia. Quando eu penso nisso, o poder de Deus, irmão, é a mesma coisa que a gente ouvir Davi, uma criança, matar um leão. Como pode, irmão? Fica imaginando ele pegar de uma boca na outra assim e abrir no meio. Irmãos, é impossível para mim e para você, porque nós não vimos acontecer ainda. Mas quando acontecer, todo mundo vai ver Deus na sua história. Deixa acontecer, mas tenha certeza de que Ele está com você. Porque Eliseu não questiona nada. A Bíblia fala que ele sai calado, ele vai andando calado. Quem interviu foi Deus. Você fecha seus olhos, o louvor vai ministrar essa canção. Eu queria que você entendesse, irmão. Hoje acabou o seu cativeiro. Se você decidir, não seja mais escravo do medo, não seja mais escravo do seu amanhã. Não, irmão, resolva hoje. Viva o seu milagre hoje. E o amanhã, se chegar, será uma bênção. Mas se não chegar, você está satisfeito hoje, porque você entendeu que foi para a filiação do Deus Todo-Poderoso que você foi chamado. Não para viver com medo, não para viver inseguro. Não, irmão.